Estamos iniciando mais um programa Luz do Evangelho e, como sempre, temos estudado o livro Religião dos Espíritos de Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos abordar duas questões, logicamente que sob a luz do entendimento do Emmanuel, a pergunta 743 e a 930 do livro dos Espíritos, que são comentadas pelo nosso Emmanuel. Na pergunta 743, o Kardec pergunta para os benfeitores se a guerra vai deixar de existir no planeta. E o benfeitor diz que sim, o dia que o homem entender do verdadeiro sentido da justiça, do amor, tão preconizado por Jesus, então vai ver o outro como irmão e não vai ter mais guerra, né? E a 930 fala das pessoas marginalizadas, pessoas doentes, pessoas que são equivocadas, pessoas que sofrem pela delinquência, essas criaturas que às vezes não procuram trabalho para se atenderem nas suas necessidades prementes e precisam de ajuda. Como é que fica a nossa inter-relação com essas pessoas? E o Kardec pergunta exatamente isso. E o benfeitor vai dizer para ele que, da mesma forma, quando nós entendemos da proposta de Jesus, da sua justiça, não vai haver mais fome na terra. Essas pessoas não vão morrer de fome, ou seja, vão ser atendidas. E agora, eu quero deixar aqui meu amigo Navarro, meu querido amigo e irmão Navarro, fale um pouquinho para nós da interpretação dessa pergunta 743 sobre a extinção da guerra no nosso planeta. Meus amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos, estudando doutrina espírita. Mas o pano de fundo que está presente nessas duas questões, tanto na questão da guerra, a questão 743, quanto na questão do socorro àqueles que não têm uma condição, não conseguem desenvolver condição para si mesmo, para o básico que é se alimentar, o pano de fundo ainda é o egoísmo, né? Nós vamos perceber muito facilmente pela explanação de Emmanuel nos dois capítulos que o que está por trás das atitudes que levam à guerra ou das atitudes ou não atitudes daqueles que não ajudam os que precisam, ainda é o egoísmo. Mas falemos primeiro da guerra, né? Essa questão 743, ela está no capítulo Lei de Destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E nesse capítulo, os benfeitores espirituais vão nos dizer que a existência da guerra ainda é a predominância da nossa animalidade sobre a espiritualidade. O que significa dizer que nós, a partir, evidentemente, numa linha crescente de desenvolvimento, houve um dia que a gente era só instinto, né? No campo da animalidade, vamos dizer, formalizada. E esse instinto leva em consideração a conservação da espécie, a manutenção da vida, a busca pela existência em si. Ora, à medida em que o progresso vai acontecendo, ou foi acontecendo, à medida em que as coisas vão levando o homem a um discernimento não só intelectual, mas já moral, né? Nós vamos passar por um período, ou estamos ainda passando por um período, que o egoísmo fala mais alto. E o egoísmo é tudo aquilo que se refere à nossa particular interpretação, aos nossos particulares desejos ou necessidades. Então, a guerra é resultado de buscas de nós mesmos para implantar o nosso pensamento ou a nossa garantia existencial. E o Emmanuel vai fazer uma colocação muito interessante, né? Que essa questão do egoísmo começa dentro de casa, no lar, nas pequenas coisas que nós vivenciamos no dia a dia, nas nossas pequenas, vamos dizer assim, coisinhas de relação, né? Onde a gente estabelece, às vezes, guerras. Né? Guerras por uma posição à mesa, guerra por um tapete que sai fora do lugar, guerra por isso, guerra por aquilo, e no fim
as guerras que ainda hoje, em pleno século XXI, e estamos vivenciando isso ainda no nosso planeta, todas elas têm como fundo o egoísmo, que é a vontade que nós temos de predominar com as nossas ações sobre a vontade alheia. Quando nós, então, interpretarmos adequadamente a lei do Cristo, a lei da justiça, que nada mais é do que respeitar o que é direito dos outros, nós haveremos de estabelecer uma cultura de paz aqui na Terra. Lembrando que Emmanuel, como sempre, ele tira água de pedra, no meu ponto de vista. Ele vai fugir um pouco, vamos dizer assim, do assunto inicialmente, para depois chegar no âmago da questão. E ele fala que nós atravessamos uma série de situações embaraçosas na trajetória do espírito, da comunidade, da nossa sociedade como um todo. Ele volta lá atrás falando das barbáries, né? Depois disse que a política mudou, o governo mudou, a história da humanidade, e essas barbáries não existem mais, tipo lá dos visigodos, os vikings, que matavam por nada, era vamos dizer assim, um espírito sanguinário. Fala das pestes, né? Que a humanidade foi envolvida pela peste durante muito tempo. A média de sobrevida das pessoas à época do Cristo era 30 anos. O que matava as pessoas? As doenças, as pestes, né? Mas que a ciência foi desenvolvendo estudos e acabou eliminando essas pestes que eliminavam a sociedade como um todo. Falou da fome, né? A fome, que muitas pessoas passavam fome porque se não produzisse ali não tinha de onde tirar. Mas diz o Emmanuel que o comércio fez com que essa comida chegasse bastante longe e atendesse à necessidade da criatura. Falou do primitivismo, né? Que as pessoas, como nós estivemos lá à época, né? No nosso primitivismo, né? Mas que nós fomos evoluindo e deixamos de ser esses espíritos primitivos para ter um pouco mais de formação. Falou também da ociosidade. Interessante que ele foi falar o seguinte, que era vergonhoso trabalhar em tempos idos. Os senhores feudais, por exemplo, se encontrassem trabalhando, alguém iria dizer, meu Deus, mas você trabalhando? Como quem diz, era indigno. Mas depois, com a nossa evolução, nós entendemos que o trabalho é uma necessidade premente para a nossa evolução. Depois falou vamos dizer, da sujidade, né, das imundícies, que naquela época o pessoal não valorizava muito a higiene, vivia de uma maneira mais tribal, né, mais animalizada, conforme o Navarro já colocou. Mas veio a higiene, mudou a história, né? Hoje a gente prima pela higiene, haja vista a condição da nossa dentição. A criança já nasce, já vai para o dentista, faz lá um flúor para evitar a cárie, nem vamos pensar em cárie mais. Quer dizer, uma higiene bucal que evita o estrago da nossa dentição. E ele termina, lá vai falar das guerras, né? As guerras que eram um absurdo, colocando as pessoas em situações incríveis, morrendo, sofrendo as consequências, né? E ele disse o seguinte, que tudo foi atendido, tudo. Já não tem mais barbárie, não tem mais fome, não tem mais peste, lógico, fome tem, mas não é como antigamente, né? Não tem mais essa sujeira, não tem mais ociosidade e assim por diante. Com a ajuda do comércio, ele falou também do insulamento, ou seja, de uma comunidade que está totalmente à deriva, isolada, e com a nossa navegação e com a mídia, todo mundo agora está interligado, acabou esse insulamento. Ele diz que tudo isso foi resolvido através do entendimento, da aquisição moral, do trabalho, tudo isso foi resolvido, menos a guerra. Porque essa guerra, conforme o Navarro já colocou, ela está dentro da gente. Você vai guerrear dentro de casa, na rua, no trânsito, na comunidade religiosa, tem guerra também, incrível, mas tem guerra. Você tem guerra no trabalho, exatamente contrário à paz,
que Jesus fez recomendação. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Né? Essa paz do mundo não é paz, ela rui a qualquer momento. A paz do Cristo essa é verdadeira. E então, o dia que nós entendemos dessa paz que o Cristo faz referência, aí sim não vai ter mais espaço para a guerra. É verdade, muito bem lembrada essa passagem do Senhor, que nos remete a outra, né? Quando ele nos adverte, quando entrardes numa casa, que seja a vossa paz nessa casa. Mas se nessa casa não houver paz, que a vossa paz volte para vós. O Senhor está dando para nós o norte de que a paz, a pacificação, a não guerra, começa dentro da gente. Mas é dentro da gente, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, que estão os dois maiores entraves, ou os dois maiores obstáculos que nós temos que transpor para a evolução moral, que é justamente o orgulho e o egoísmo. Então, enquanto nós não trabalharmos isso em nós vamos estar litigando sempre pelas mínimas coisas, por bagatelas que sempre vão tirar a paz nossa e daqueles que convivem conosco, porque quando a gente entra num estado de beligerância, nós vamos desestabilizar também as pessoas e o ambiente. Então é muito importante que a gente comece a pacificar o nosso espírito, para que a nossa influência possa se dar no campo, vamos dizer assim, da prática evangélica, né? Como é que nós vamos exigir que as guerras terminem se a gente vive tomando partido dessa ou daquela questão com animosidade sobressaltada, né? Então a gente precisa aprender a olhar as coisas, e estou falando não só para os queridos amigos, mas estou falando para mim, né? A gente precisa aprender a se posicionar diante das muitas e muitas provocações que essa questão da paz que o doutor falou, né? Não como o mundo dá, porque o mundo dá a paz enquanto interessa. Né? As nações, os governos, eles dão paz quando é de interesse. Quando não, eles vão em busca da guerra mesmo, tal, da força. E a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa, se nós não estamos induzindo as pessoas que convivem conosco a uma competição, se não estamos induzindo a uma concorrência, a um estado de potencialidade, vamos dizer, de exacerbação do ódio, da revolta. A questão é muito delicada, mas ela entra dentro da gente, ou melhor, precisa sair da gente para o mundo. Né? Lembrando nessa linha de raciocínio que a paz do mundo, ela começa dentro de si. Se você tem paz, como disse o nosso querido Francisco de Assis, Senhor, que eu seja um instrumento da vossa paz. Né? Quer dizer, ele tinha paz e por isso ele poderia ser um instrumento. Agora, quando a gente não tem, a gente não pode instrumentalizar a paz. E a paz do mundo começa dentro de nós. Porque se eu estiver em paz, eu vou transmitir a paz para aqueles que estão comigo, dentro do meu lar, dentro do meu ambiente. Se nós vivermos em paz, o nosso município vai estar em paz. Se o nosso município e os demais municípios estiverem em paz, o nosso país vai estar em paz. E se o nosso país e os demais países estiverem em paz, a paz vai ser instituída no mundo. Agora, o duro é que quando a gente não tem essa paz e não é instrumento dessa paz, e fica apontando o dedo para as guerras, né? Falando mal do fulano, do ciclano, como é que ele pode? Sim, nós estamos projetando aquilo que nós temos dentro de nós, porque quem tem paz interior não vai ficar preocupado com isso, ele vai orar. Pedir a Deus que pela misericórdia interceda a favor daquela criatura que ainda tem o orgulho, o egoísmo, e é isso que faz a guerra, como disse o Navarro. Quem não é orgulhoso, não é egoísta, não é invejoso, ele é um pacifista, ele vai trabalhar para Jesus, para Deus, para ver o irmão numa situação muito boa. Eu fico pensando, Navarro, se o mundo parasse e fizesse uma reunião mesmo entre os estadistas, os representantes dos países e dissesse assim, vamos fazer aqui um acordo? Quando você precisar de mim, você me fala, nós vamos conversar aqui, todo mundo, nós vamos ajudar você. Quando você precisar, você nos alerte a respeito, nós vamos nos reunir e vamos atender você. Se houvesse esse consenso crístico, que é
os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quer dizer, esses discípulos de Jesus, representando os países, fazendo dessa forma, teria mais guerra no mundo, Navarro? Não, nós exterminaríamos as guerras do mundo, né? É interessante essa questão porque o contrário do egoísmo, evidentemente, é o amor. Porque o Senhor Jesus vai dizer que não há prova de amor maior do que dar alguém de si pelos seus amigos. E como a gente ainda está no campo de exigir, de querer, esse estado de beligerância permanece. Então nós precisamos tomar muito cuidado com que tipo de paz nós estamos querendo. A do mundo? Não, ela é interesseira, ela se sujeita ao comércio, se sujeita às expansões territoriais, aos interesses econômicos. A violência. A violência é consequência disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas em verdade começa em nós. Navarro, a pergunta 930 vai dar uma continuidade, né? Com certeza. Como é que nós ficamos aí, Navarro, diante dessas necessidades prementes? Então, existe uma questão, como nós falamos por trás, que é o egoísmo. E junto do egoísmo vem uma coisa que nós cometemos com muita facilidade, que é o julgamento. Né? E o Senhor Jesus foi enfático em muitas oportunidades dizendo, não julgueis, pois que da forma que usardes para julgar, você será julgado. O que ele quer dizer? Você não sabe de tudo o que está no bojo daquele acontecimento, a gente não tem todas as informações. Então a gente tem por hábito ainda julgar a condição da pessoa e dizer, olha, ele está assim por causa disso, nós não vamos alimentá-lo porque ele é preguiçoso, nós não vamos fazer isso porque ele não faz aquilo, isso é tarefa dos administradores, isso é tarefa da assistência social, isso é tarefa dos governantes. A gente está sempre jogando por uma questão de julgamento, né? O que precisa ser feito. Na verdade, a gente está querendo fugir de fazer, quando o amor fala para a gente dar de nós para os outros. Então, o que está presente aí é o egoísmo. Porque se nós tivéssemos caminhado pelo mesmo trajeto que aquela pessoa que a gente não quer ajudar, porque a gente acha que quem tem que ajudar é o outro, o terceiro, se nós tivéssemos tomado as mesmas decisões, vivido nas mesmas circunstâncias, nós estaríamos fazendo a mesma coisa ou no mesmo estado de coisa. Então, antes de tudo, não julgar e perguntar o que é que o Cristo me recomenda fazer isso. E a gente sabe, é fazer para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para nós. Então, quando eu estou num estado de penúria, qualquer que seja ela, material ou subjetiva, eu fico aguardando alguém me socorrer. E quem de nós não precisa? E quando surge essa pergunta, a quem cabe ajudar aquele que está na situação difícil, nós vamos lembrar daquela parábola que Jesus conta do caído no caminho, não é? Então, se colocava Jesus que havia um homem que foi agredido por ladrões e deixado quase morto ou semi-morto na estrada. E passaram ali um sacerdote, um levita, e que eram representantes legítimos da lei e ficaram indiferentes naquela problemática. Ao passo que um samaritano, que era considerado um herege, considerado uma pessoa de má vida, ele para e cuida do caído. E então, aí Jesus pergunta para o fariseu que lhe fez a pergunta, quem é meu próximo? E ele disse assim, quem você acha que foi próximo do caído? O sacerdote, que era, vamos dizer assim, a expressão máxima dentro do templo, o levita, que era o intérprete da lei, sabia muito bem da lei de amor, ou aquele que o fariseu achava que era um herege, que era uma criatura de má vida, que era o samaritano. E o fariseu respondeu para Jesus, aquele que ouve de misericórdia, nem declinou o nome do samaritano, que para ele era uma ofensa, né? Mas disse para Jesus, aquele que ouve de misericórdia. Então, é mais ou menos o que acontece conosco hoje, Navarro. Quando alguém nos procura, a gente fica pensando, mas aqui quem deveria resolver isso são os milionários. Diz o Emmanuel que os milionários estão pensando nas cifras, né? Estão pensando em administrar seus pertences. Mas deveria ser os comerciantes, que eles têm muita coisa, conseguem. Aí o Emmanuel disse, mas os comerciantes estão pensando nas compras e vendas.
Mas isso aí deveria ser, vamos dizer, atendido pelos cientistas que estão estudando e vendo a necessidade. Os cientistas estão preocupados em elaborar planos de descobertas. Mas isso aí quem deveria ajudar? Os filósofos que estão sempre filosofando e dando lições, né? Mas os filósofos, segundo Emmanuel, estão preocupados em colocar os seus pensamentos. E assim ele foi declinando várias pessoas que a gente, na hora, evoca para ajudar aquela pessoa que veio nos pedir ajuda, ou nós estamos percebendo que ela está em sofrimento. Aí o Emmanuel disse o seguinte, olha, Jesus não contou com nenhuma desses potentados na terra para ajudar ninguém. Pelo contrário, ele fez questão de, no seu espírito, vamos dizer assim, de aliciamento, de envolvimento, trazer as pessoas simples, que com a solidariedade faziam a diferença. Então hoje a gente percebe que se a gente for buscar lá fora alguém para ajudar, aquela criatura vai morrer de fome. Ela vai morrer de fome, não fome física, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga, às vezes a pessoa precisa de uma orientação, de uma ajuda para sair de um vício, de uma compulsão, nas suas respectivas necessidades. Então, diz o Emmanuel, nesta hora, nós é que temos que fazer a diferença. Não é buscar ninguém, é não deixar passar em branco a oportunidade de estar ajudando aquela pessoa. É verdade. A gente precisa tomar um certo cuidado com uma questão que se apresenta. Às vezes a gente vê uma pessoa nessas condições, a gente quer ajudar, mas a gente se vê impotente para solucionar o problema. E não é isso que está sendo pedido para nós. Não é solucionar o problema, é dar o primeiro socorro. É manter a chama acesa da vida, do amor, da fraternidade. A gente não tem que trazer para cima dos nossos ombros a solução definitiva, porque muitas vezes não nos cabe isso. Nós somos chamados ao exercício da fraternidade, ao exercício da caridade, ao exercício do amor. Porque todos nós temos as nossas necessidades kármicas, reencarnatórias, enfim, as nossas necessidades espirituais, o que significa dizer que eu não posso deixar de fazer só porque eu não consigo solucionar o problema, né? Nós vamos ver o Senhor falando daquela viúva que dava migalhas, né? Que deu moedinhas no gasofilácio, deu mais do que aqueles que podiam deitar fortunas. Então, o que significa essas passagens do Evangelho? Que a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. A paz, primeiro assunto estudado, de consciência, virá da boa vontade fazendo o que é possível. E à medida em que a gente vai se desenvolvendo no que é possível, daqui a pouco a gente está fazendo até o que é impossível, né? Mas por um exercício de dilatação dos músculos da caridade e do amor. Então não tenhamos receio de fazer um pouco que conseguimos. Isso já é o essencial para a nossa evolução. Daqui a pouco a gente consegue mais um pouco, e aí a gente vai estar fazendo bastante. Eu quero chamar a atenção para uma colocação do nosso querido Chico Xavier. Nós que somos militantes na doutrina espírita, a gente percebe que a doutrina nos cobra muito. Exatamente pela clareza, pela linha de raciocínio que os espíritos sempre usou para que a gente pudesse entender essa sistemática do Evangelho, da nossa evolução, do nosso progresso. E quanto mais a gente estuda a doutrina, mais nós ficamos responsabilizados por tudo que diz respeito à nossa vida. E o Chico disse assim, a gente primeiro entra no Espiritismo, depois o Espiritismo entra em nós. E depois o Espiritismo sai de nós dando pancada na nossa cabeça. Olha que coisa, como o Chico tinha facilidade de fazer uma, vamos dizer assim, uma consideração correta a respeito dessas grandes verdades. E é exatamente isso. Nós entramos na doutrina, assim como franco atirador, às vezes até com a necessidade, mas depois nós começamos a nos informar. E a doutrina depois entra em nós, ela vem e vai devagarzinho entrando na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos, e chega um ponto em que a gente já fica se cobrando. Você, meu Deus, mas eu não posso deixar de fazer isso. Por quê? Porque nós temos condições, temos talentos.
E usando bem os talentos serão acrescidos, não usando serão retirados. Então essa proposta é do Chico, mas não é só para os espíritas, é também para os católicos, é também para os evangélicos, é para tantas pessoas, até para aqueles que não acreditam em Deus. Se existe uma pessoa que está precisando e nós podemos ajudar, não tem desculpa. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Como disse meu amigo Navarro, nós não vamos resolver o problema da pessoa, mas alguma coisa nós podemos fazer para minimizar a dor daquela criatura. A gente é chamado, em princípio, a modificar o jeito que a gente é. E sem esse exercício a gente não consegue. Então, essa questão da consciência, né, que se apresenta nesse raciocínio que o senhor apresentou aí do Chico, é muito interessante. Nós precisamos perguntar para nós mesmos, então, o que o Senhor faria ou o que é que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, por isso que a gente precisa trabalhar sempre o egoísmo, aquilo que é de interesse pessoal nosso. E nós estamos aqui para aprender a entrar em sintonia com a vontade do Senhor Jesus, que é um com o Pai e que pede tão somente que a gente faça para o próximo aquilo que seja feito para nós. Bem, meus amigos, chegamos ao término de mais um estudo. Agradecemos e os convidamos para estarem sempre conosco nas próximas oportunidades. Muita paz.